noite a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, está nos visitando, né? A Brenda. Cadê a Brenda? Cadê o sinalzinho da mão, Brenda? Saudade de viajar de novo. Amém. Amém. Brenda, seja muito bem-vinda, viu? Em nome de Jesus, estou muito feliz com a sua visita. Vou dar uns avisos, já para a gente entrar para a palavra do Senhor. Segunda-feira, irmãos, nós temos oração aqui às 19h30. Eu quero convocar não somente os obreiros, líderes, né? Tem que convidar toda a igreja. Nós vamos estar começando um período de oração. Vou estar passando um período de oração, de jejum, para o mês de abril. Hoje é o último domingo do mês, onde nós estamos vivendo um ano da busca, e a busca é a palavra de Deus. E no mês de abril é libertação. E libertação, irmãos, tem que ser com jejum e oração. Se a gente não orar, não jejuar, irmãos, as coisas não vão mudar. E é tanto que o Senhor colocou ao meu coração, já coloca aí para começar a arder no teu coração, você viver 3 domingos de abril de milagre na sua vida. O Senhor colocou ao meu coração que vai iniciar no dia 6 de abril, a minha família aos pés da cruz. Começa dia 6, dia 13 e encerra no dia 20. Por que 3? Porque o início vai ser em nome do Pai, o segundo do Filho e o terceiro do Espírito Santo. Você vai ver o que o Senhor fará no meio de nós. Nós precisamos, irmãos, a família, o inimigo tem vestido forte para destruir a família, e a gente não tem feito nada, a verdade. Só vir no culto não traz proteção para a sua família, e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Se você decidir buscar pela sua família, Josué, baseado com uma decisão de Josué, o Senhor vai dizer: vocês decidam quem vocês querem servir, mas porém, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Tá bom? Então no dia 6 inicia essa campanha. Quarta-feira, culto de propósito. Primeira ministração sobre libertação aqui no ano da busca. Então venha no culto de propósito, coloque o teu propósito diante do altar do Senhor. Esse sábado nós não teremos culto de jovem, eu tenho que reunir não somente com a liderança de jovem, mas eu quero reunir com todos os pastores, líderes de ministério e os obreiros da casa do Senhor nesse sábado, às 17 horas, 5 horas da tarde. Tá bom? Eu convoco todos. Se você faz algo na obra do Senhor, você está sendo convocado para estar participando dessa reunião. Conforme nós combinamos na última, nós vamos fazer uma reunião por mês para o melhor andamento da obra do Senhor. E domingo é o primeiro domingo do mês. Vamos falar sobre libertação. Porque as coisas não têm mudado. Porque as coisas até começam, mas depois esfria. E baseado domingo nessa ministração, a palavra do Senhor fala assim que o fogo no altar do Senhor tem que arder continuamente. E por que não está ardendo? Vocês vão entender por quê, baseado também falando sobre libertação no domingo em nome de Jesus. Esses são os avisos. Vai ter salinha? Vai ter salinha? Amém? As tias, cadê as crianças? Sobe as crianças bem rápido aqui, por favor, em cima do altar.
conforme esse ano, quando começar os avisos, as crianças, as tias já pegam as crianças e chamam, viu? Sobe aqui em cima do altar, todas as crianças. Cadê as crianças? Estamos contratando pessoas. Rato. As crianças estão parecendo tudo de idoso. Sobe aqui em nome de Jesus, vamos. Veja, fica de pé, estende as suas mãos para cá. Vamos orar pelas nossas crianças, porque assim elas pertencem ao Senhor e a gente tem que orar por elas. Deus, nesse momento diante do teu altar, nós oramos por cada criança, meu Deus, que aqui está. Meu Deus, essas crianças que são protegidas e abençoadas pelo Senhor. Meu Deus, quando elas estiverem entrando ali para a salina, que elas sejam ministradas de uma forma que entenda e venha conhecer ao Senhor. Meu Deus, enche as professoras de inspiração, assim como a igreja nós abençoamos a ida e a volta delas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Boa aula para vocês, em nome de Jesus. Abre aí 1 Samuel capítulo 1. Primeira Samuel capítulo 1, o versículo é o 1 a seguir. Aleluia. Eu vou ler aqui no telão da misericórdia, que você não achou, olha para cá. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de um era Ana, e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano, e adorava e a sacrificava ao Senhor dos exércitos em Siloé. E estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porção a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor tinha cerrado sua madre. Pode estar sentado. Nós vamos entender hoje de uma revelação diferente que o Senhor me falou dessa história. História essa que eu já ministrei
várias e várias vezes, e o Senhor sempre tem algo a revelar na palavra dele. Por isso que sempre eu falo, a palavra do Senhor não é somente para ser lida, ela tem que ser meditada. Da mesma forma que ela fala com você hoje, daqui uns dias você vai ouvir ou vai ler, você vai receber outra orientação, e assim a palavra do Senhor vai se renovando em nossa vida. E eu, nesse última ministração que eu trago para vocês no mês de março, o ano da busca, que nós estamos vivendo a palavra de Deus, conforme a palavra que a pastora Ana, que a pastora Jane abriu aqui, dizendo que a palavra do Senhor é viva, é eficaz, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela está apta para discernir a intenção do nosso coração. E se a gente entender isso, e entender que a busca sem obedecer a palavra do Senhor não vai adiantar nada. Se nós não se posicionar, nós vamos passar anos e anos buscando ao Senhor e nada vai acontecer em nossa vida. Porque nós lemos aqui, Elcana ia ano após ano sacrificar, adorar, buscar o Senhor, mas isso não trouxe mudança, não trouxe milagre, não trouxe a resposta para a vida dele, do sofrimento que ele também estava passando. Porque muitas das vezes a gente pensa, a gente só toca sobre a história de Ana, ou até de Penina, mas a gente esquece também de Eucana, o marido. Porque esse homem que ali buscava ao Senhor, ele ali fazia tudo o que ele sabia que tinha que fazer, e as coisas cada vez estavam indo a pior, ao ponto dele chegar diante de Ana, porque Ana estava numa situação depressiva, triste, só ficava chorando, uma mulher que estava começando a ficar amarga, ao ponto que isso incomodou o marido dela, e o marido demonstrava que amava ela. O marido ali oferecia uma porção excelente a mais do que Penina. Aí quando ele chega, Ana, o que está acontecendo? Por que você está triste? Não outras palavras, não estou aguentando mais ver essa tristeza. Isso está acabando comigo. Eu sei que você quer um filho, mas porém eu não sou melhor do que 10 filhos. Que mulher que não quer ser amada? Que mulher que não quer ser honrada? Todas as mulheres querem isso, mas isso não satisfazia o vazio, aquela que não tirava a tristeza do coração daquela mulher. E cada vez ia pior, estava ficando pior. E eu entendo nessa história do versículo 1 ao 5, eu fiz um pequeno resumo para a gente entender que Ana acompanhava seu marido para buscar. Até quando? Nós só vamos vir por causa de alguma coisa, por alguém, por algo que estou fazendo na obra do Senhor. Porque Ana só ia para acompanhar, ela não ia para buscar, para entregar. Porque em momento nenhum a história falava que ela buscava o Senhor, que ela buscou o Senhor. Falou que o marido ia e buscava, ela somente acompanhava. Se nós tiver com esses pensamentos, com essas atitudes, nada vai acontecer. E nada não aconteceu.
acompanhava e não buscava o Senhor da forma que tem que buscar. Põe no último aí, o privatizador. Põe no 12. Rimou, né? Mas tem um 12 lá, põe no último para chegar aqui. E o marido dela buscava constantemente. Buscava, ia lá buscar. Sabe que isso não está acontecendo no século 21? Nós devemos ter buscado e falar: Senhor, me dá, Senhor, muda, Senhor, abre as portas, Senhor, me usa. Tem que buscar. Mas nós não temos nos posicionado. A gente não se posiciona o quê? A obedecer a palavra de Deus. Buscar uma coisa, todos nós buscamos, muitas pessoas buscam a Deus da sua forma de crer, mas a gente tem que buscar de qual forma? Conforme diz a palavra. Por isso que Jeremias capítulo 1 versículo 13, que eu não me engano agora, diz assim, que o Senhor vela, Ele vela pela sua palavra para que se cumpra em nossa vida. Então se Deus vela pela palavra dele, a gente tem que buscar, mas tem que ser fiel ao Senhor, obediente à palavra. O marido oferecia e buscava e oferecia por ano. Até quando nós vamos ficar debaixo das asas, debaixo de pedido de oração, debaixo de pedido de revelação, e a gente não vai se posicionar em buscar o Senhor face a face? Meus irmãos, antigamente sim, para falar com Deus, nós chegávamos diante do sacerdote, falava com ele, e o sacerdote ali apresentava as nossas petições, as nossas orações para Deus. Mas quando o Senhor Jesus, ali na cruz do Calvário, quando ali naquele último momento, o último respiro, quando ele fala: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito, e ele inspirou e morreu. E nesse momento, se você ver a história, ali houve um grande terremoto, e o véu que fazia a separação do povo e de Deus, porque quem podia entrar ali depois daquele véu, somente ali o sacerdote, somente ele poderia entrar, e entrava de ano em ano. Mas nesse exato momento, quando houve esse terremoto, a palavra diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. Irmãos, quando a gente lê a palavra, a gente tem que buscar entender algumas vírgulas, porque o véu foi rasgado de cima a baixo, porque aquele véu era impossível ser rasgado com uma mão humana, não podia ser rasgado com uma simples faca, porque era muito grosso. Ali era tão grosso que o vento não poderia nem mexer aquele véu. Mas quando o Senhor rasgou o véu de cima a baixo, que era falando: é eu que posso rasgar esse véu. Para quê? Porque agora eu quero ter uma intimidade. Eu quero mostrar para você que você pode chegar diante de mim. Você pode chegar diante da minha presença como? Me buscando. De qual forma? De todo o nosso coração. Por quê? Porque ele diz lá: se você buscar, ele deixará ser encontrado. Se você pedir, as portas serão abertas. Então, se a gente clamar, ele fala que vai responder. Por quê? Porque o véu foi rasgado. Então quer dizer que você que está aqui, você tem livre acesso ao seu Pai, ao seu Deus, que pode mudar a história da sua vida nessa noite. Aleluia! Deus fechou a mata de lã.
fechou a mata dele. Por quê? Algumas situações Deus tem que fechar, para a gente mudar os posicionamentos, as intenções, os nossos caminhos. É por isso que o Senhor fecha, para a gente voltar, buscar com as intenções certas. Porque se Ana, se Deus não tivesse fechado a mata dela, Ana tinha engravidado. E se Ana tinha engravidado, o propósito seria totalmente equivocado, totalmente errado, porque ela ia ter essa criança para lançar na casa de Penina. E agora, Penina, agora eu sou mãe, agora, além de ser amada, eu agora tenho filhos, eu posso dar uma herança para o meu marido. O alvo ali de Samuel nascesse nessa situação seria para vingança, para discussão. Será que isso não acontece? As pessoas pedem, oram, Deus abre as portas, Deus, porque Deus vai me honrar, Deus vai mostrar para aquela pessoa, Ele vai ter que ver. Olha os louvores hoje em dia, irmãos. Eu amo louvores, mas eu analiso muitas letras. Quantos louvores a gente vê aí que quer mexer com o nosso ego, com as nossas emoções? Mas o louvor, irmão, não é para mexer com o louvor é para nos ligarmos a Deus, é para querer melhorar, é para querer estar mais próximo de Deus. Louvor é para isso. Aí vem uma pessoa com uma letra. A minha vitória tem sabor de mel. Quem viu na minha prova não me ajudou. Agora vai ver que Deus me honrou. Sei lá como que é a música. Uma música de adoração, de vingança, para mostrar que Deus é. Deus não mostra para te massagear o seu ego. Deus te justifica. Porque no justificar de Deus, a glória não fica em você, volta para Deus. Mas agora, quando você age desta forma, Deus não trabalha. E Deus não trabalhou na vida de Ana até ela mudar o pensamento. Se Ana tivesse acontecido isso, não tinha acontecido da forma correta, do propósito que o Senhor fala que há de revelar, que a gente não entende. Por quê? Porque tudo que fazer, tudo que acontecer na nossa vida tem que ser para a glória de Deus, não para a nossa glória. É para a glória de Deus. É por isso, fecha para Ana reconhecer o quê? Que sem Ele nada podemos fazer. Para buscar da forma correta, como? De todo o nosso coração, com o coração aberto. É por isso que o Senhor permite adversários vir contra a nossa vida. Por isso que o Senhor permite Penina ser levantado na nossa vida. Aí a pergunta que o Espírito Santo fala para você: qual que é a Penina que se levantou contra a sua vida? Qual que é o adversário que tem levantado contra a sua vida? Meus irmãos, o adversário não era Penina, porque adversário, você sabe o que quer dizer adversário? Satanás. Satanás quer dizer adversário, aquele que luta contra a nossa vida. Para quê? Para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para nos acusar, para fazer a gente desistir. E Penina aqui estava sendo usada para Satanás, para fazer isso. É por isso, sabe por quê? Para nos mostrar que precisamos
ser filho e filho de Deus. Se atentamente nós ouvirmos a palavra de Deus e guardar ela no nosso coração, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito será quando entrar, bendito será quando sair, bendito será o teu ventre, bendito será a sua maçadeira, bendito será o teu celeiro, bendito será os teus túmulos, e assim como acredite, é assim que vai acontecer. As bênçãos do Senhor vai vir sobre ti, vai te alcançar. Deuteronômio 28 diz isso. Então, a forma correta é buscar o Senhor desta forma. Deus permite isso na vida de Ana para se humilhar, colocar a boca no pó, parar de discutir, parar de brigar, parar de lutar com as próprias forças, parar de justificar, mas é se dobrar diante daquele que pode resolver qualquer situação que a gente estiver vivendo. O ano de 2025, o ano da busca. E como é esse ano da busca? De qual forma eu tenho que buscar o Senhor? Foi revelado na primeira ministração que eu ministrei aqui em janeiro. Jeremias capítulo 29, o versículo é o 13. É esta forma que o Senhor espera que cada um de nós buscamos Ele. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Buscar-me-eis e me achareis. Ali está falando assim, se a gente buscar, nós vamos encontrar Ele, mas não é de qualquer forma. Como está seu coração? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua
Porque para essa palavra te lavar no teu coração, para você ter um coração totalmente limpo. Sabe por quê? Porque quando Ana, ela ali se posiciona, só depois quando ela mudou o posicionamento, a forma de buscar, porque ela começou a buscar da forma correta, ela parou de olhar para a sua dor, e ela começou a buscar o Senhor de todo o coração. Aí sim, 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Quando ela decidiu, sabe o que ela fez? Se levantou. Isso quer dizer que se levantar, ela começou a agir. É isso que o Senhor quer trazer trouxe você aqui para te levantar, para te despertar. Age, começa a movimentar, começa a buscar, começa a lutar, não desista. E o que aconteceu? Ela comeu. E você precisa não somente levantar, você precisa comer a palavra de Deus. A palavra de Deus é um alimento espiritual para a nossa vida. Ela levantou e comeu. E sabe que quando a gente se levanta, quando a gente age, a gente sabe o que vai fazer? Nós vamos buscar o Senhor. E sabe como ela buscou o Senhor no versículo 10 do mesmo capítulo? Ela buscou o Senhor amargurada. E sabe uma amargurada com uma dor na alma? Sabe a dor da alma dela? Sabe a alma dela estava doendo. Só quem sente essa dor na alma. A gente até ora, a gente até vem na igreja, canta, a gente tem alguns lugares, mas a alma da gente está ali oprimida, dolorida, porque quem pode curar a alma somente pode ser Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Se o meu corpo não está bem, se eu não estou me relacionando com Deus, orando a Deus, buscando a Ele em oração, em jejum, na palavra dele, a minha alma vai sentir. E se a minha alma sentir, o meu espírito vai enfraquecer. O meu espírito vai querer desistir. O meu espírito não vai ter mais força de querer buscar a Deus. O que eu devo fazer? Alimentar o meu espírito. Como? Buscando, obedecendo a palavra do Senhor, que é o alimento para o espírito. E anda ali amargurada, com dor na alma. O salmista até declara isso, que ele estava amargurado, ele estava triste, a sua alma estava triste, ao ponto, irmãos, que algumas das vezes nós temos que conversar com a nossa alma. Ali, irmãos, ele estava conversando com a alma dele. Porque te bate, ó minha alma? Porque te comove? Porque você está triste? Espere em Deus, porque bem cedo o Senhor virá. Você sabe por que a alma dele foi curada? Sabe por que ele foi curada a alma? Porque ele começou a alimentar o Espírito, como? Declarando a palavra de Deus. O inimigo está falando, Penina está falando, você não é capaz, você não vai desistir, você não vai conquistar, você é a pior pessoa do mundo.
com o coração contrito e aquebrantado. Ana ali não estava orando, não estava chorando, ela estava quebrantando diante do Senhor. Aí o Senhor resiste, aí o Senhor olha para ela e fala assim: Eli, olha para a minha serva, olha lá, Eli. E ele olha e começa a observar e se incomodou porque ele já estava distante, ele já estava afastado, ele começou a honrar os seus filhos mais do que a palavra de Deus. Isso faz a gente só observar o que os olhos estão vendo. Aí começa a imaginação coisa errada, começa a julgar, começa a apontar. É isso que acontece quando nós começamos a distanciar da palavra de Deus. Mas Deus estava tratando ali também com o caráter de Eli nessa situação. E quando ele olha para ela, ele pega ela como ela estava embriagada. Mas Ana, no versículo 11, Ana comprova que a atitude dela mudou. Ela estava buscando verdadeiramente de todo o coração, que o coração dele não tinha mais mágoa, não estava querendo mais vingança, não estava querendo mais nada a não ser buscar o Senhor e solução para o sonho dela. E nesse exato momento, eu quero te provar no versículo 11, que ela buscava verdadeiramente de todo o coração, porque ela buscava o Senhor, assim, fazendo um voto a Deus. Mas Senhor, eu vou fazer um voto aqui com o Senhor. Se o Senhor me dá um filho, e olha, Senhor, se você me dá um filho, e um filho varão, homem, eu vou mostrar para a menina que o Senhor está comigo. Foi isso que ela pediu? Ela já não estava interessada em mostrar nada para ninguém, justificar nada para ninguém. Ela quer orar para o Senhor. Se o Senhor faça um voto com o Senhor, se o Senhor me dá um filho homem, Senhor, mesmo que eu não tenha meu sonho, eu desejo no meu coração, Senhor, como eu quero segurar essa criança, como eu quero cuidar, como eu quero ensinar, Senhor. Mas em tudo, meu sonho, primeiro, tem que ser de servir, tem que ser de honrar, tem que ser de obedecer. Se o Senhor me dá, eu entrego meu filho ao Senhor, eu entrego na tua casa para te servir. Ana já não estava interessada somente em ter um filho, ela estava interessada em honrar a Deus. Que as nossas intenções em primeiro lugar seja para honrar, para obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque é nesse momento que o Senhor trabalha em nossa vida. Porque Colossenses capítulo 3, versículo 17: tudo que a gente for fazer para Deus, devemos, seja por palavra e com a ação. Colossenses 3,17. E quando fizeres por palavras ou por obras, fazer de tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo que nós fazemos, seja por palavra, seja por oração, por obra, tem que ser para a honra, para a glória do nosso Deus. Ela entendeu isso, por isso que ela viveu o milagre. Porque se Ana pede ao Senhor, no versículo 13, muitas das vezes você não vai saber falar. Muitas vezes a sua frustração, a sua dor, a sua tristeza é tão grande que você nem vai conseguir falar. Ana não conseguia falar. Ana falava, a palavra diz que nós lemos que ela falou com o seu coração. E sabe o que é bom? Mesmo que a gente falar com Deus com o nosso coração,
consegue ouvir a voz do nosso coração e da nossa cabeça. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a intenção do nosso coração, Ele sabe o que deseja do nosso coração. E quando Ana ali, ela fala com o seu coração. Sabe por quê? Salmo 37, verso 4. Ali fala que Deus, aleluia, Deus concede o desejo do teu coração. Seu coração está limpo, seu coração está obediente à palavra. Olha o que o Senhor está falando. Deus concede o desejo do teu coração. Aí o Espírito está falando: se você está limpo, decidindo obedecer a palavra, qual é o desejo do teu coração? Diz o Senhor, porque Ele há de realizar. Glória a Deus. Aleluia. Do versículo 14 ao versículo 16, é a busca de todo o coração. E quando nós somos coração limpo, obediente à palavra, a gente não dá lugar para o diabo, a gente não dá lugar para a penina, a gente não dá lugar para a palavra de afronta, de acusação, a gente não dá lugar para nada. Por quê? Porque meu coração está limpo, meu coração está guardado, está blindado, está protegido pelo Senhor. Então todas as acusações, todo o levante de Satanás não vai atingir o meu coração, porque eu estou protegido pela palavra, pela couraça da justiça de Deus. E se eu estou guardado, quando vier penina me acusar, falar mal de mim, ou se levantar contra a minha vida, eu não vou brigar, eu não vou ficar discutindo, eu não vou para redes sociais dar indireta. Não, o meu coração está limpo, está obediente à palavra. O meu coração só tem lugar para o fruto do Espírito, que é paz, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança. É isso que tem que estar no nosso coração. E assim estava o coração daquela mulher. Ele fala: mulher, até quando você vai ficar embriagada? Face você desse vinho, mulher. Você está bêbada, cachaceira, pinguça, pé de grana. Aí aquela mulher levanta: meu coração está limpo, penina não me venceu. Acusação do homem que tinha que ser para trazer palavra de vida para mim, está querendo me matar, mas não vai me matar, porque meu coração só tem lugar para a palavra do Senhor. Ela olha para ele e fala: meu Senhor, você tem uma mulher errada, não? Eu sou mulher sem mulher assim, eu estou aqui rasgando meu coração diante do Senhor. Nesse momento, aquele sacerdote estava distanciando a palavra de Deus. Ele tomou um tarefa na cara, ele ficou tão envergonhado que ele falou assim: meu Deus, você mostrou essa mulher, é para mostrar que essa mulher estava buscando ao Senhor e estava ajudando. Aí aquele homem olha para aquela mulher: pode ir embora, mulher, pode ir embora, vai embora. No versículo 17, ele fala, solta uma palavra de Deus para ela: vai, o Senhor conceda, realize o que você acabou de pedir. Meus irmãos, olha o segredo, se coloque de pé. Versículo 14, olha o segredo. Quando ela fala, quando o profeta solta a palavra de Deus para a vida dela: vai, e o Senhor conceda. Quer dizer, o Senhor realiza o que você tem pedido. Eu ministrei aqui no domingo passado, 2 Crônicas 20:20. Obedeça
os vossos profetas e prosperarei. Quando ela recebeu aquela palavra, ela falou assim: eu trago essa palavra para a minha vida. Aí no versículo 14, ele disse ali, 15, agora. Ele fala para ele: o Senhor foi cedo que você acabou de pedir. Versículo 18. Ele disse: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi. Pastor, o que isso quer dizer? A mulher foi, ela obedeceu a palavra do profeta, ela obedeceu a palavra de Deus. E sabe o que acontece? Ela se colocou de pé, ela foi, ela obedeceu a palavra de Deus, sim ou não, porque a palavra diz, ela foi ao seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Olha o que faz quando nós colocamos a obedecer a palavra de Deus. O que acontece se a gente buscar, não somente buscar, mas obedecer a palavra de Deus, nós somos transformados e também recebemos o nosso milagre. Essa mulher só ficava triste, essa mulher só ficava cabisbaixa. A pessoa não está depressão, quando está deprimida, essa mulher não come. Essa mulher está nessa situação. Quando nós estamos postos na palavra, a palavra de Deus transforma primeiro a nossa vida, transforma o nosso caráter, e nesse momento ela foi transformada. Ela foi, obedeceu e começou a fazer o quê? Aquilo que não fazia. Ela começou a comer. O seu semblante de tristeza já não era mais triste, mas já não era mais triste, ela estava alegre. Aí vai no versículo 19. Uma pessoa que decide buscar, obedecer a palavra do Senhor de todo o coração, olha o que diz a lei. Ela não tinha recebido o milagre que ela pediu, mas o que ela fez? Ela se posicionou, o quê? Levantou, comeu, ficou já alegre. E sabe o que aconteceu? Mesmo ainda não tendo sentido, ficado grata, ela se levanta, e se levanta de madrugada, e foi ali adorar perante o Senhor. É assim que o Senhor espera do nosso posicionamento. A gente só adora depois que recebe, mas ama não, ela adorou antes. Sabe o que o Senhor quer dizer? Comece a adorar, que seu milagre vai chegar. Comece a buscar, começa a ser verdadeiro, que o seu milagre vai chegar. E assim que aconteceu. Aí mostra que essa mulher estava buscando mesmo, é de todo o coração. Ela se levanta e foi adorar o Senhor. Ela não tinha ainda recebido o seu milagre. Faça isso, adore antes de acontecer ou de mudar a circunstância. Faça a sua parte, sabe por quê? Porque é quando nós decidimos obedecer, buscar, ser fiel a Deus, adorar a Ele e fazer a nossa parte. Qual que foi a parte dela? Ela se levanta, ela volta para a sua casa. Ali fala que ela se encontra com o seu marido Eucano e os dois namoram. E depois isso acontece, que ela busca de todo o coração, que ela obedece a palavra de Deus, que ela adora o Senhor não por aquilo que ela queria, mas por aquilo que Ele é.
porque Ele é Deus. Aí sabe o que aconteceu? Feche os seus olhos, que eu quero declarar. Se você entendeu essa palavra nessa noite, eu quero declarar o versículo 19, versículo 19 na parte dele. Guarde essa parte do versículo 19, porque agora eu, como profeta, eu quero profetizar na sua vida. Se você decidir buscar e buscar de todo o teu coração, ser lavado pela palavra de Deus, seu coração não tem mais lugar para mim. Mágoa, raiva, briga, discussão, ódio, rancor, seu lugar não tem mais nada disso. Seu coração está limpo pela palavra que foi ministrada nesta noite. Então, agora você tem buscado de todo o teu coração, você está disposto a adorar o Senhor verdadeiramente. Então, assim diz o Senhor para você na sua vida, para a sua vida, para a sua necessidade, para a sua busca nesta noite, que o Senhor lembra de você da mesma forma que o Senhor lembrou de Ana. O Senhor lembra de você, o Senhor compadece de você, o Senhor muda a história da sua vida, o Senhor trará a existência daquilo que está faltando, o Senhor trará aquilo que tanto deseja o teu coração. Mas fica firme, fica obediente à palavra, porque o Senhor mudará a história da sua vida e você viverá, você segurará o teu milagre em nome de Jesus, diz o Senhor nesta noite. Aleluia. Repita comigo. Eu decido buscar, mas buscar não de qualquer forma, mas de todo o meu coração, pois o meu coração está unido pela palavra que eu recebi nesta noite, e eu buscarei o Senhor de todo o meu coração, serei obediente, fiel à palavra, e adorarei o Senhor por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele me pode me dar. E eu creio que o Senhor lembrou de mim nesta noite. Amém, amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Não esqueça, em tudo que você for guardar, guarde no teu coração. Faça igual o salmista que declara no Salmo 119, verso 11: guardar a palavra no coração para não pecar contra Deus, porque fazendo isso, o Senhor sempre ouvirá a voz, a intenção do nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Esteja as tuas mãos, Senhor. Abençoado está o teu povo pela tua palavra que foi ministrada. Que o Senhor resplandeça o teu poder, a tua glória. Que o Senhor traga a existência daquele que está faltando. Que o relacionamento da busca e obediência da tua palavra, que venha nascer Samuel, que venha nascer sonhos, projetos na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Essa semana que iniciamos, meu Pai, abençoado pelo poder da tua palavra. Nos conduza, nos direcione, meu Pai, pela tua palavra nesta semana, porque assim sabemos que seremos totalmente abençoados. Meu Deus, assim declara e abençoa o teu povo com grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o doce consolo do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e cumprimenta seu irmão com a paz do Senhor. E fala para ele aumentar a fé dele, mas o Senhor lembrou dele também.
Senhor lembrou de ti nessa noite. O Senhor lembrou de ti nessa noite. Amém. Glória a Deus. O Senhor